Bonsoir, j'espère que vous allez bien. E a gente começa hoje a se preparar para uma maratona de conjugação de verbos em francês. E como não existe verbo sem pronome, em francês não se usa um verbo sozinho, ele vem sempre seguido do seu pronome. O vídeo de hoje é para você aprender a usar cada um desses pronomes e a pronunciar com perfeição. Então, hoje o vídeo é especial de pronome pessoal sujeito e mais uma categoria que eu vou trazer aqui para você que você já vai se acostumar com os dois. Tudo bem? Allez, c'est parti. Vamos à primeira pessoa. A primeira pessoa do singular. Eu. Em francês, como é que se diz eu em francês? A pronúncia é je. Então, tem duas formas escritas. Isso aqui quando o verbo começar por vogal ou H mudo. Mas a primeira pessoa do singular, pronome pessoal, que está sempre atrelado ali a um verbinho, é je. A pronúncia é fechadinha, a gente faz uma boquinha de O e pronuncia E. Então, é je. Repita depois de mim, je. Essa é a primeira pessoa, então, eu, je. A segunda pessoa, informal. Esse é o nosso você informal, usado entre amigos, familiares, pessoas íntimas. Em francês se diz tu. A gente faz aqui a boquinha do U, mas só para I. Então, eu tenho tu. Muito bem, esse então é o você. Terceira pessoa do singular masculino é o nosso ele. Em francês se diz il. A língua vai lá no céu da boca. Il. Então, il corresponde ao nosso ele. O feminino do il é ela, aberto. O E diante dessa dupla consoante, ele fica aberto. Ela significa ela. Tem um pronome que é o pronome on. Ele é conjugado na terceira pessoa do singular, mas ele tem 3 funções. E eu prefiro deixar ele um pouquinho para frente para trabalhar essas 3 funções separadamente. A pronúncia é simples, on, é uma pronúncia mais nasalizada. Então, eu só mostrei ele aqui para você saber que ele existe, ele passa a ideia de a gente, nós, as pessoas de um modo geral, uma pessoa desconhecida, né? Mas eu vou deixar ele um pouquinho para frente. Saiba que ele existe, ele é muito importante em francês, por isso eu vou reservar um tempinho só para ele. Vamos às pessoas do plural. A primeira pessoa do plural em francês, nós, se diz nous. Então, eu tenho essas 2 letrinhas, o O, o U, e a pronúncia é nous. Não pronuncio o S, vocês vão ver mais para frente, a não ser que o verbo comece por uma vogal, mas ele assim, sozinho, é nous. Nós. Vamos a um pronome muito importante em francês, o pronome vous. Ele entra ali como segunda pessoa do plural, ok? Vocês. Mas ele pode também ser uma segunda pessoa do singular formal. Eu não gostaria que vocês pensassem em vous como vós, até porque a gente não usa muito isso. Eu prefiro que vocês pensem em o senhor, a senhora. Então, vous tem 3 funções. O senhor, a senhora e vocês. Vous. Terceira do plural, masculino plural. Il.
tem um S que marca o plural, mas a pronúncia é a mesma do singular, a não ser que o verbo comece por vogal, a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Il, eles. E o feminino do il, plural, é ela, elas. Ela. Tem o S que marca o plural na escrita, mas é a mesma pronúncia do singular. Vamos agora repetir sem olhar. Vamos lá, comigo. Je, tu, il, elle, nous, vous, monsieur, vous, madame, vous, vocês, il, ela. Tudo bem até aí? E eu vou agora passar para vocês uma outra categoria de pronome. Cada pronome pessoal sujeito tem um pronome tônico, un pronom tonique correspondant. Ele tem um pronome que corresponde a ele, cada um tem o seu. E qual é a função desse tonique? É justamente dar ênfase, marcar, dar força para o sujeito. Pode parecer repetitivo, mas o francês não vê dessa maneira. Então, você vai ver que a gente pode usar os dois juntos ali, bem pertinho, para dar ênfase no sujeito. Então, vamos a cada um deles aqui, separadamente, para você ficar mais à vontade com esses pronomes. Bom, você se lembra do je, eu? Pois bem, o correspondente tônico de je é moi, eu. Mas esse moi, você vai ver que ele não vem seguido de verbo, tá? Quem vem seguido de verbo é je. O moi é para dar ênfase. Moi, je. Fica tranquilo, a gente vai ver isso depois numa frase para você entender melhor. Aqui, a gente vai usá-lo hoje nessa aula como tônico para reforçar o sujeito. Ele tem uma outra função que a gente vai deixar um pouquinho para frente. Agora, ele é interessante para nós, para dar ênfase no nosso pronome sujeito, para nas próximas aulas a gente acrescentar o verbo e você entender como funciona isso. Segunda pessoa, você se lembra do tu. Pois é, ele também tem o tônico correspondente, toi. Quer dizer, a tradução é a mesma, mas esse você sabe que vai usar com o verbo e esse não. Então, esse reforça, toi, tu. Ficou claro? Terceira pessoa, lembra? Singular masculino, il. O tônico do il é um pouquinho diferente. Lui. Ah, mas lui significa ele? Sim, também significa, mas ele dá força para o sujeito. Lui, il. E o feminino? Feminino, você não corre nenhum risco. Ela. Vamos para as pessoas do plural. É uma bagunça de ficha, né? Fazer o quê? Assim mesmo, né? Lembra do nu? Isso. Sem riscos. Nu. Mesma coisa para vous. Mamata, né? Facinho. Vous. Então, esse aqui é o tônico do vous. Escreve do mesmo jeito, fala do mesmo jeito, esse aqui não muda muito. Agora, a gente vai se atentar à terceira pessoa do plural masculino. Il. Então, o plural, il, ele tem um tônico que é e. A pronúncia é essa. E. Então, o tônico do il, né, é e. Il. E finalmente o sujeito ela tem o seu tônico ela, igualzinho também. Tudo bem até aí?
Vamos ver como é que funciona isso dentro de uma frase curtinha? Não se preocupe com o complemento da frase. O importante para nós hoje são os dois pronomes, le tonique e le sujet. Então, a estrutura de uma frase em francês é muito parecida com o nosso português. É um sujeito, uma ação, né, um verbo e um complemento. Aqui a gente tem um elemento a mais, que é um tônico. Mas isso também acontece em português, se você prestar atenção. Às vezes a gente fala assim, eu moro no Brasil. Esse primeiro eu é para dar ênfase no sujeito. Vamos lá. Aqui tem os exemplos no feminino, no singular. Primeira pessoa, moi, estou falando de mim. Moi, je suis brésilienne. Moi, je suis brésilienne. Moi, je suis brésilienne. Segunda pessoa. Toi, tu es brésilien. Toi, tu es brésilienne. Porque essa segunda pessoa pode ser masculino ou feminino. E aqui, lui, lembra o tônico do lui? Lui, il est français. Lui, il est français. Tônico, sujeito, verbo, complemento. Lui, il est français. Ele é francês. Ela é francesa. Ela é francesa. Ela é francesa. Então parece repetitivo, né? Mas com o tempo você se acostuma. O francês não tem o menor problema em usar esses verbos tudo. E às vezes esse moi, esse tônico pode vir até no final da frase. Assim, no lugar de moi, je suis brésilienne, eu posso dizer je suis brésilienne, moi. Então, ele, de alguma maneira, mesmo no início ou no final da frase, ele está marcando o sujeito. Vamos às pessoas do plural. Nous sommes brésiliens. Ou nous sommes brésiliennes. Nós somos brasileiros. Ou nós somos brasileiras. Vous. Você se lembra que vous tem 3 funções. Não é isso? É o senhor ou a senhora, né? O você polido, né? O você formal, o senhor, a senhora e o grupo, vocês. Então, por isso o nosso complemento ali pode aparecer no masculino singular, no feminino singular, no plural masculino, no plural feminino. Então, vamos lá. Vous êtes brésilien. Vous êtes brésilienne. E no plural, mesma coisa, vous êtes brésilien, vous êtes brésilienne. Né? Depende da função que esse vous está exercendo ali no contexto. O tônico do il, se você se lembra, é e. Então, rapidinho aqui, ils sont brésiliens. Ils sont brésiliens. Ils sont brésiliens, Eles são brasileiros. Eles são brasileiros. E o feminino, a gente não corre risco nenhum. Elles sont brésiliennes. Elles sont brésiliennes. Então, essa aula foi para você trabalhar bem os pronomes antes de a gente começar efetivamente essa maratona. Em caso de dúvida, deixe um comentário, eu estou aqui para isso, faça a sua pergunta. Se eu demorar um pouquinho para responder, não se preocupe, eu vou responder. Em caso de dúvida, é só me perguntar. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt à notre marathon de conjugaison de verbes en français. Au présent de l'indicatif, forme affirmative. Salut!